Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje iremos ver que até mesmo o mais fervoroso dos seguidores de Deus pode experimentar desânimo e esgotamento, permitindo que suas circunstâncias sobrecarreguem sua fé diária no Senhor. Elias, um profeta do reino de Israel, testemunhou e realizou alguns dos mais notáveis milagres descritos na Bíblia. Contudo, não muito tempo depois, ele caiu em um estado de depressão e pavor. Em resposta à maldade do rei Acabe, Deus instruiu Elias a proclamar uma seca sobre a terra. Durante esse período, Deus demonstrou repetidamente sua provisão e cuidado para com Elias, permitindo-lhe beber água de um riacho que deveria estar seco e enviando corvos para providenciar pão e carne para sua alimentação. Em seguida, o Senhor instruiu Elias a se dirigir a Zarefate, uma cidade em Sidom, onde uma viúva cuidaria dele. Assim, Elias partiu para Zarefate. Ao chegar ao portão da cidade, avistou uma mulher apanhando gravetos. Ele a chamou e pediu que lhe trouxesse água em uma jarra para saciar sua sede. Enquanto ela estava prestes a atender seu pedido, ele solicitou também um pedaço de pão. A mulher lamentou que só dispunha de um punhado de farinha na jarra e um pouco de óleo, e estava reunindo gravetos para preparar uma última refeição para si e seu filho antes de enfrentar a escassez. Ela expressou o medo de que, após essa refeição, eles morressem de fome. Elias tranquilizou a mulher, dizendo: "Não tenha medo. Vá em frente e faça o que planejou, mas primeiro faça um pouco de pão para mim e traga-o. Depois, você poderá fazer algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o pote de farinha não se esgotará, e o jarro de azeite não se esvaziará até o dia em que o Senhor faça chover sobre a terra." A mulher obedeceu às palavras de Elias, e ela, juntamente com sua família, desfrutou de muitos dias de provisão. O pote de farinha nunca se esgotou, e o jarro de azeite nunca ficou vazio, exatamente como o Senhor havia prometido através de Elias. No entanto, após algum tempo, o filho da mulher, que era dona da casa, ficou gravemente doente. Sua condição piorou a ponto de ele perder o fôlego e falecer. Nesse momento de aflição, a mulher dirigiu-se a Elias, dizendo: "O que você tem a ver comigo, homem de Deus? Você veio até mim para lembrar o meu pecado e tirar a vida do meu filho." Elias, então, respondeu com compaixão: "Entregue-me o seu filho." Com cuidado, ele tirou a criança dos braços da mãe e a levou para um quarto no andar de cima, onde a colocou em sua própria cama. Elias então clamou ao Senhor, dizendo: "Ó Senhor, meu Deus, trouxeste angústia a esta mulher, com quem estou hospedado, tirando a vida do seu filho." Elias então se deitou sobre a criança 3 vezes e suplicou ao Senhor, dizendo: "Ó Senhor, meu Deus, eu te imploro, deixa que a vida deste menino retorne a ele." O Senhor ouviu a voz de Elias e restaurou a vida da criança, fazendo com que ele se recuperasse completamente. Com grande alegria, Elias pegou o menino e o trouxe de volta para dentro da casa, do andar superior, entregando-o à sua mãe. Ele disse: "Veja, seu filho está vivo." Profundamente impressionada, a mulher reconheceu: "Agora sei que és um homem de Deus e que a palavra do Senhor em tua boca é verdade." Esses eventos ocorreram conforme relatados em 1 Reis 17:8-24. Algum tempo depois, em 1 Reis 18:20, Elias propôs um desafio aos profetas de Baal, para provar qual Deus é verdadeiro. Ele chamou o povo para se reunir no Monte Carmelo e convocou 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Zerá. Elias se aproximou da assembleia e questionou o povo: "Até quando vocês ficarão divididos entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no." No entanto, o povo permaneceu em silêncio diante do desafio. Elias propôs o teste: eles deveriam escolher 2 novilhos, e cada grupo deveria realizar um ritual de sacrifício no altar, seguindo as práticas de seus respectivos deuses. No entanto, eles não deveriam acender o fogo. Em vez disso, após preparar os sacrifícios, invocariam seus deuses, e aquele que respondesse com fogo seria reconhecido como o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal tentaram invocar seu Deus com clamores, danças e autoflagelação,
mas não obtiveram resposta. Elias começou a zombar deles, sugerindo de maneira sarcástica que Baal esteja ocupado em seus pensamentos, distante em suas preocupações, ou quem sabe ele esteja viajando ou até mesmo dormindo. Em resposta, os profetas de Baal intensificaram seus clamores, chorando em alta voz. Além disso, eles seguiram uma prática antiga, se ferindo com espadas e lanças até que o sangue escorresse sobre eles. Continuaram a gritar fervorosamente até a hora do sacrifício da tarde, porém, mais uma vez, não houve voz que os respondesse, e seus apelos permaneceram sem resposta. Nesse ponto, Elias convocou todo o povo e os orientou: aproximem-se de mim. Todas as pessoas se aproximaram dele, e ele procedeu a reconstruir o altar do Senhor, que havia sido anteriormente destruído. Elias preparou o touro cortando-o em pedaços e o colocou sobre a lenha. Ele instruiu que 4 jarros fossem preenchidos com água e derramados sobre o sacrifício e a lenha. Ele repetiu esse processo por mais 2 vezes, fazendo com que a água encharcasse o altar e enchesse a vala ao redor dele. Elias aproximou-se do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique claro que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e fiz todas essas coisas de acordo com a tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o coração deste povo se volte novamente para ti, ó Senhor, nosso Deus. Então ocorreu um milagre extraordinário. O fogo do Senhor desceu do céu e consumiu o sacrifício queimando, a lenha, as pedras, a terra e até mesmo a água na vala. Quando as pessoas testemunharam esse evento incrível, todas elas caíram com o rosto no chão e proclamaram: O Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é Deus. Essa poderosa demonstração do poder de Deus não estava apenas limitada ao fogo que desceu do céu, mas também estava presente no ministério de Elias. Ele confrontou ambas as forças no topo do Monte Carmelo e triunfou sobre os seguidores do falso Deus, mesmo que estivesse em grande desvantagem numérica, com 850 para 1. Sua coragem e bravura eram incomparáveis, relembrando os feitos de Davi quando enfrentou Golias anos antes. Assim como o valente Davi enfrentou seu adversário, Elias também encarou seu desafio com grande fervor. Seu olhar estava fixo na majestade de Deus, não no número de seus oponentes. Essa visão celestial alimentava a chama de sua coragem. Os líderes precisam ter coragem em todas as situações, pois ninguém que busque efetuar mudanças pode fazê-lo sem essa qualidade essencial. O coração de Elias transbordava de coragem, pois sua determinação superava suas preocupações. Mesmo diante de uma desvantagem numérica esmagadora, ele estava decidido a confrontar Baal a qualquer custo. Em segundo lugar, seu desejo era mais forte do que qualquer desespero que pudesse surgir. Apesar dos perigos iminentes, Elias estava determinado a dar a Deus a honra suprema. Em terceiro lugar, sua compaixão superou sua insatisfação. Apesar de sua desaprovação pela espiritualidade do povo, ele ansiava que eles encontrassem o caminho para seguir a Deus. Enquanto adorava e orava sozinho no topo da montanha, Elias reuniu a coragem necessária para convocar o fogo do céu. O fogo que ardia dentro de Elias atraiu o fogo de Deus, vencendo de forma decisiva a causa de Baal. Após essa impressionante demonstração do poder de Deus, Elias orou fervorosamente para que a seca que assolava a terra chegasse ao fim. Deus respondeu à sua oração enviando inicialmente uma pequena nuvem, seguida por uma chuva abundante. Dado seu sucesso e as evidências do poder divino, poderíamos esperar que Elias estivesse transbordando de confiança, alegria e gratidão ao Senhor naquele momento de sua vida. No entanto, ao receber a notícia de que a rainha Jezabel jurara matá-lo, ele fugiu para o extremo oposto do país. Lá, ele se sentou debaixo de uma árvore e suplicou a Deus que tirasse sua vida. Enquanto ele estava deitado, exausto e dormindo sob o zimbro, um anjo do Senhor o tocou. O anjo lhe trouxe um pão assado sobre pedras quentes e uma jarra de água. Elias comeu e bebeu e, após esse sustento, voltou a dormir. O anjo do Senhor retornou uma segunda vez, tocando-o e encorajando-o a comer novamente, pois a jornada que ele enfrentaria seria muito árdua. Elias se levantou, comeu e bebeu,
E com a força daquela comida, ele foi capaz de viajar por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus não abandonou Elias, mesmo quando ele estava em seu pior momento. Pelo contrário, o Senhor o chamou de volta para a batalha e providenciou ajuda na forma do profeta Eliseu. Além disso, Deus conduziu Elias em um evento extraordinário, levando-o para o céu em um redemoinho. Assim como o profeta Elias, somos humanos, e em algum momento, podemos nos sentir exaustos e sobrecarregados, mentalmente e fisicamente. No entanto, o Deus que nos criou, como afirmado no Salmo 103:14, conhece nossa fragilidade e nunca esquece suas promessas, mesmo quando nossa memória da sua bondade parece desvanecer. Elias estava consciente da idolatria que prevalecia em Israel e da iminente chegada do julgamento divino, representado pela seca e a fome que assolariam a terra. Elias tinha conhecimento profundo da razão por trás da declaração do julgamento divino. Tudo isso ocorreu em um período sombrio da história de Israel, quando o povo praticamente havia se afastado de Deus, e seu rei havia cometido pecados abertos e audaciosos contra o Senhor. É importante considerar a imensa coragem necessária para que um homem, como Elias, orasse por julgamento sobre seu próprio povo, enfrentasse um rei corrupto e ainda desafiasse a piedade de centenas de falsos profetas. Embora Elias tenha sido elevado aos céus há muito tempo, sua história continua a servir como um exemplo de coragem e determinação. Ele nos lembra que a verdadeira liderança muitas vezes exige que alguém esteja disposto a se manter firme, mesmo quando está sozinho, e a proclamar verdades difíceis, independentemente das circunstâncias. Gostou do nosso conteúdo? Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Até a próxima!